E, amém. Seja bem-vindo nessa noite ao nosso programa. Nós estamos às terças e quintas-feiras a falar sobre a palavra de Deus na minha boca. Não meramente como um tema, mas como um exercício de fé, um uso da autoridade. Eu quero nessa noite te convidar a ser participante, não só no que toca você assistir esse live, mas um compromisso de você aprender e colocar em prática à medida que você crê e obedece às direções do Senhor. O ensino que eu trago de modo algum tem intenção ou tem como pular etapas que são importantes na vida para a edificação da nossa fé espiritual. Então, por isso, convido que você abra o coração de tal maneira que sejas tu a buscar, tu a desejar e assim desbloqueares aquilo que o Senhor Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. Pai Santo, nessa noite te louvamos e te agradecemos pela tua presença e a expectativa. Aquela expectativa assim como José carregou no Egito quando na prisão, em que ainda que ele estivesse na prisão, ó Deus, acusado injustamente, mas o seu coração atentava para o teu espírito, onde a prisão não foi uma distração que lhe impediu de ouvir a tua voz mansa e suave. E assim as correntes foram quebradas, o jugo desfeito, e o Senhor lhe levou a sentar-se aonde o Senhor tinha falado com ele anos antes. Que assim seja, ó Deus, o coração de cada homem, de cada mulher. Aqueles que ainda até jazem em trevas possam ter expectativa de que Deus vai revelar-se a eles, Deus irá falar com eles. Para que eles possam, ó Deus, ter esse desejo ardente, quebrar os alicerces de Satanás. Pois não ignoramos os ardis de Satanás, diz a tua palavra. Obrigado pela cobertura do sangue do Cordeiro, a cobertura do teu Espírito sobre cada um deles e suas famílias, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. Seja bem-vindo, você que se junta a nós. Partilhe a página. Aqueles que nos ouvem de Luanda e outros cantos do mundo, o Senhor Jesus te abençoe. Salmos 1 Samuel 22. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulam. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai. Descendo ali para ele, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez líder, chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar o meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei dos Moabitas e disse, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gad disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. E então Davi foi e veio ao bosque de Eret. Aleluia. Glória a Deus. Nos primeiros 2 versículos diz que Davi retirou-se para a caverna de Adulam. E na caverna de Adulam, seus irmãos e pais desceram para ter com ele. Mas diz a Bíblia que ajuntou-se perto de 400 homens que Davi treinou e fez deles chefes dos exércitos. Homens que Davi treinou, que andaram com Davi. Estes homens não estavam no seu melhor. A Bíblia diz que eles estavam todos em aperto, endividados e de espírito desgostoso. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para anunciar as boas novas, para restaurar os contritos de coração e os quebrantados de coração, para dar vestes de alegria no lugar de pranto. Assim é o Senhor nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa bandeira.
Assim como Adulam, aquela caverna, tornou-se um ponto de referência para estes homens, assim é o Senhor nessa noite para cada um de nós que atentar a sua voz e atentar para aquilo que o Espírito Santo diz à sua igreja. Nós vamos tirar 2 minutos para um breve louvor matondo, onde nós vamos agradecer ao Senhor por um tempo de adoração. Agradeça ao Senhor pelo aquilo que é a palavra dele, aquilo que é a sua promessa. Agradeça a Deus. A Bíblia diz que ofereçamos ao Senhor sacrifícios de louvor que são lábios que declaram o seu nome. Agradeça a Deus porque, independentemente de endividado, desgostoso, apertado, o Senhor é o teu refúgio. O Senhor é a tua bandeira. Amém? Então, nessa noite, você agradece ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Até aqui me ajudou o Senhor. Não importa as lutas, não importa as distrações. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Recupere gozo, recupere ânimo. Porque diz a palavra que Elias precisou de comer o suficiente para durar aquele tempo aonde ele estava a ser levado. E lá, no terremoto, no fogo e no vendaval, ele teve a habilidade de ouvir a voz mansa e suave. Assim, todas as tuas lutas, todos os teus apertos, endividares e toda a amargura no espírito, não te impeçam e não cessem de você ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Nessa noite há o Espírito de ressurreição apto para te encorajar nessa noite. Levanta as tuas mãos, adora o Senhor, matondo. Obrigado, Senhor. Matondo mingi nkolo, matondo mingi nkolo Yesu, matondo Yesu, matondo mingi yoe, matondo mingi nkolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai nesengo, nakozongisa lisusu na nani matondi, mopelese epai na solo yozwa lokumu liloye, libela na libela yawe, oh Yesu, solo yozwa lokumu papa, bongo mosika touti kino lelo yawe yo bateli biso na bambonge mpe mikakatano Nzambe na nguya olongisi biso bisika tokokende kino tokokoma kozala Nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala Nzambe solo yosanjola mayawe libela na libela yawe oh Yesu kolo yawe yosanjola mapapa osanjola makolo Yesu yosanjola mokolo no yembo tozongiseli yo lokumu nyonso papa mokolo na bomoi tozongiseli yo masanjoli kolo na bomoi mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kimia seyo na mokolo ya lelo Nzambe na muya yawe yosambala muliloye libela na libela ya molamu na yo ezanga suka yawe ozambala betu mekatukantama jembe tulusabeto papa bakamatoto basantu mepesa me amen me kulusungo hapa ini mundorame buru me kuluka me kikumi ya kesi
nalobi matondo mingi fumwe matondo kwake fumwe mfumu Yesu matondo mingi mfumu Yesu matondo kwake fumwe matondo mingi matondo mingi mfumu Yesu matondo mingi nilikuwa mgonjwa ulinituza nasema asante nilikosewa ulinipa Bwana ni mwingine tasema asante asubuhi twasema asante magharibi twasema asante kila siku muatua ya maombi hatutachoka pokea asante Bwana asante kwako Bwana wa asante Bwana Yesu rafiki wangu Bwana asante kwako Bwana asante sana jingela twasaki jila mfumu kwa maluwa ujimungensela nelu jikwela twasaki jila jingela twasaki jila mfumu kwa maluwa ujimungensela nelu ujikwela twasaki jila twasaki jila mfumwe twasaki jila twasaki jila twasaki jila twasaki jila nabayuda twasaki jila mfumu twasaki jila twasaki jila mfumu Yesu twasaki jila okumama yawe kumama yawe kumama uzali zambi yawe kumama yawe kumama Aleluia. Estamos de volta a esse tempo de ouvirmos a palavra do Senhor. Dessa vez passo para a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 21. Aleluia. 2 de Samuel, capítulo 21, do versículo 15 em diante. Tiveram mais os filisteus uma luta contra Israel, e desceu Davi com ele os seus homens. Tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, este intentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à luta, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto que houve em Gob ainda outra peleja contra os filisteus, enquanto Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra luta contra os filisteus em Gob. El-Anan, filho de Jaere-Oregim, o Belemita, feriu Golias, o Geteu, de cuja lança era a haste como órgão do tecelão. Houve ainda também outra luta em Gat, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera de gigantes. Injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Glória a Deus. Estes 4 nasceram ao gigante em Gat e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, diz a palavra do Senhor. 1 de Coríntios, capítulo 15, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Verso 31. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Vigiai justamente. Eu disse vigiai. Justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo para a vossa vergonha. Paulo exorta aos irmãos
a quem ele treinava que vigiassem, para que não dessem lugar a mentiras que enfraquecessem-nos na fé. Paulo disse: em Éfeso combati contra feras. Quando nós estudamos o livro de Éfesos, a história de Éfeso em Atos, o livro de Efésios, nós entendemos que Paulo não lutou contra o leão, contra o urso, nem contra o leopardo. Mas nós entendemos que Paulo foi, no seu ministério, acometido de perseguições causadas pelas invejas de homens fraudulentos, influenciados pelo espírito da época. Paulo, na cidade de Éfeso, enquanto pregava, os artesãos levantaram-se, incitando o povo contra Paulo, dizendo que este Paulo vem subvertendo aquilo que é a nossa religião, e disseram: vós bem sabeis que é daí que sai o nosso lucro, da arte que eles tinham de ludibriar o povo, dizendo que Diana era a rainha dos céus. Então nós vemos em Atos, na cidade de Éfeso, Atos 19, Paulo lutar contra principados e contra potestades. Mas olhando de novo para a história de Davi, nós vemos Davi derrubar gigantes. Nessa noite, se calhar, algum detalhe do livro de Gênesis que diz que os anjos, os filhos de Deus, nesse caso, referindo-se aos anjos, depois da queda de Adão, depois da queda de Satanás, Satanás cai com uma terça parte dos anjos. Não se referindo mais aos anjos que caíram com Satanás, mas referindo-se aos outros anjos que, atentando para as mulheres, decidiram envolver-se sexualmente com essas mulheres. E então, destes relacionamentos, nasceram gigantes. Estes anjos caídos são esses que governam, e chamados na Bíblia, principalmente no livro de Efésios, principados e potestades. Príncipe que governa num principado, no seu reino, na sua esfera de influência. Nós vemos no livro de Daniel, para nos ajudar a entender, diz a palavra do Senhor, que o príncipe da Grécia levantou-se. Então nós entendemos que existem principados que governam regiões, como foi na Grécia, como o príncipe de Angola, o príncipe de Luanda, o príncipe de Londres, o príncipe do Quênia, o príncipe da Somália. Esses valentes, esses gigantes espirituais que se levantam para atormentar, influenciar um povo no seu pensamento, na sua cultura, nos seus hábitos. Quando nós olhamos para a origem de muitos hábitos, descobrimos nós, diz assim a palavra em Efésios 4, não andemos mais na vaidade dos nossos pensamentos, assim como no passado, quando os gentios. Hoje, como concidadãos do reino dos céus, renovemos o nosso pensamento, a nossa mente, para podermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que vem do reino dos céus. Porque aquela vontade, aqueles hábitos que partiram do conhecimento do bem e do mal lá em Gênesis, difundidos por principados e potestades que influenciam o pensamento dos povos e o pensamento de um determinado local. Aí vemos Davi na terra confrontar agora na forma de gigantes. Nessa noite eu quero te trazer uma mensagem que te abre o entendimento para que você possa saber que entre tu e teus irmãos em Cristo, muitos hão de se levantar para derrubar gigantes. Vou repetir, entre tu e teus irmãos em Cristo, muitos hão de ser edificados pelo Espírito de Deus para derrubarem gigantes. É o Espírito de Deus que vai te tirar das trevas, da cegueira, que vai te tirar do não ouvir, para te encaminhar para um nível de revelação do Espírito de Deus sobre quem Jesus é
de que este Jesus é o Cristo que estava por vir, de que este Jesus é o que prometeu te edificar, e à medida que você for edificado, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. É este mesmo Jesus que prometeu derramar sobre ti o Espírito dele. E ele disse: as obras que me vês fazer, aquele que crê em mim, também as farão. Me alegro no Espírito de Deus nessa noite, de que independentemente daquilo que está por vir, o presente ou o passado, nada pode te separar dessa promessa de Deus. Somente que você entenda a linguagem do Espírito Santo. José era um homem que sonhou os sonhos que Deus lhe deu. Mas à medida que José sonhou os sonhos que Deus lhe deu, levantaram-se os seus companheiros, os seus irmãos, os seus contemporâneos, dizendo: vamos ver agora o que será dos sonhos dele. Veio a palavra a José na forma de sonhos. E em sonhos Deus lhe disse que Deus iria fazer dele alguém que se sentasse num trono, como governador. Mas os que andavam com ele não viram, não ouviram Deus falar com ele. Antes escarneciam, apertavam-no, sufocavam a palavra que Deus tinha dado a ele. Deus, na sua infinita sabedoria, diz no livro de Ageu que ainda o que resta a ser abalado será abalado, e então o desejado das nações virá. Eu profetizo sobre a tua vida, eu declaro sobre a tua vida que existem portas que o Senhor já está e irá durante este ano fechar sobre a tua vida, para que o desejado, que é Cristo, o desejo do teu coração, se manifeste. Existem portas na tua vida que te impedem de viver o que o Senhor tem para ti. Tais portas são distrações do diabo, são manobras de diversão. Enquanto você se distrai disso, você não consegue atentar para o tempo da tua visitação e quem te visitou. Muitos oram: Senhor, usa-me. José creu nos sonhos, aleluia, Senhor, eu creio. Ele falou, a Bíblia diz: eu creio, por isso eu falo. Ele contou aos irmãos, ele contou ao pai, ele foi mal interpretado. Pregamos o Evangelho porque cremos na palavra que o Senhor nos deu, mas somos mal interpretados. Porém, a palavra de Deus não volta assim vazia, tem de se cumprir. A palavra de Deus na minha boca nessa noite tem de se cumprir. Sobre aqueles que me ouvem, a palavra tem de se cumprir. Sendo assim, o Senhor Deus enviou a palavra e deu ordem aos seus anjos para cumprir sua palavra. E esses anjos, eles vão remover, abater, edificar aquilo que é necessário, criar as condições necessárias para o cumprimento da palavra do Senhor. Deus está no controle da tua vida. E de repente, num dia fatídico, José encontra os seus irmãos e com gozo ele é surpreendido com um plano macabro de lhe venderem como escravo, rejeitando-no. Fizeram um funeral sem o corpo dele, anunciaram ao pai dele a morte daquele que nunca morreu. É assim o potencial de pessoas ao nosso redor que têm a inclinação de abafar a palavra que Deus nos deu. Difamam, criticam, anulam a tua esperança e gozo. Para te controlar, manipulam com críticas e difamações. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. O bom costume da fé que veio de ouvirmos a palavra de Deus é corrompido por pessoas que sufocam em nós essa palavra. E por sabedoria do Espírito, devemos ter um desejo ardente, para que esse desejo seja maior do que qualquer sufoco. Vendendo ele José ao Egito, o desejo ardente de José fez-lhe superar a ofensa, o abandono, a rejeição. Muitos diriam: oh Deus, por que permitiste? Não fui eu que te pedi esse sonho. Mas José disse: o que vocês intentaram para o mal, intentou o Senhor Deus para o bem. Vou repetir: Deus está no controle das nossas vidas.
Vou repetir, o Senhor está no controle. Portas que a gente não conhecia. Essa dinâmica desarruma as nossas vidas, mas com o objetivo final de produzir aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida. E então Deus permitiu o endurecimento daqueles homens para que vendessem José. Assim Satanás tentou de tudo contra Jesus na cruz. Mas não sabia ele que era a sua derrota? Assim eu profetizo, muitos se levantarão contra ti, abrirão sua boca para acelerar a promoção espiritual que o Senhor Deus ordenou sobre a tua vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o Espírito Santo. Quebrantem seus corações, menos alegria. Porque a alegria do Senhor é a tua força. Guarde a palavra do Senhor. O Senhor Deus está a ordenar homens ímpios para acelerarem a promoção que Ele ordenou sobre a tua vida. Para quem tem maturidade no Espírito, ele não anula um tio nem um jota das Escrituras, ainda que seja um discurso duro. E a palavra de Deus nos mostra que foi a inveja daqueles irmãos que fez com que José fosse precipitado para o lugar da promessa que Deus lhe fez. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, protesto eu, está no controle da minha vida. Nem a morte, nem o porvir poderá me separar do amor de Deus. Quem se levantar, a língua injusta que se levantar, é minha herança condená-la. Mas ainda assim não a condeno por medo, porque Deus está no controle para me proteger. Está no controle para cumprir sua palavra. Queridos amigos, eu não sei qual é o aperto, qual é a dívida, qual é a tristeza do espírito. Deus está no controle da vida daqueles que lhe obedecem. É o Senhor Deus que disse: Moisés, endurecerei o coração de Faraó. Às vezes encontramos circunstâncias, pessoas endurecidas contra nós. Às vezes é Deus que está a trabalhar a teu favor. Porque se não tivessem os seus corações endurecidos contra nós, teriam nos retido na distração que nos mantém distante do lugar que o Senhor prometeu para ti. Ebenezer, até aqui te ajudou o Senhor. Tudo que vier, o Senhor também está no controle. Deus está no controle. O que o Senhor procura, disse ele, achará fé na terra o Filho do Homem quando ele voltar. Achará fé na terra. O Senhor olhando para o teu coração na prisão, o teu coração no aperto, o teu coração no endividamento, o teu coração na tristeza, achará ele fé. Hoje, pregando o Evangelho em vários lugares, eu vi o Espírito de Deus fluir sobre mim de modos como se eu não tivesse problemas. Mas essa é a arte do domínio próprio. É a arte de estar crucificado com Cristo. Entender que todas as lutas e distrações que se levantam são meras oposições do diabo para te distrair do que Deus está a falar contigo, para que você não atente para a palavra que o Senhor está a falar contigo. Então os homens vieram até Davi. Por que Davi? Porque eles se encorajaram em Davi. Eles viram como Davi matou Golias. Eles se encorajaram. A esperança, disseram eles: tu és a lâmpada que Deus acendeu em Israel. Olhando nós para ti, temos esperança. Olhando nós para ti, compreendemos que Deus está no controle. Afinal, Deus não nos abandonou. Deus não te abandonou. Creia, entenda só o que... E eles foram ter com Davi, apertados, endividados, 400 homens angustiados do espírito. E a Bíblia diz que Davi os treinou. E eu li propositadamente para que você visse qual é o resultado final de você se sentar com alguém que é inspirado pelo Espírito Santo. Se Davi matou gigantes e você senta com Davi, você também será um que Deus levantará para matar gigantes. Não perca mais tempo em distrações. Não sucumba a pressões temporárias, a falácias do diabo. Deus está no controle. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é... Eu só sei, enquanto meditava, se acendeu um fogo no meu coração.
Esse desejo ardente é fruto de guardarmos a palavra, de invocarmos o nome do Senhor Jesus, porque toda invocação contra nós é cancelada pelo nome de Jesus. O bom nome, o sangue do Cordeiro, leva cativo todas as brincadeiras do diabo contra as nossas vidas. Queridos irmãos, é tempo de você levantar a cabeça acima daquilo que te limita, que te sufoca. Deus quis cumprir a promessa sobre José, mas José era miúdo, não entendia como chegar lá. E Deus teve que agir a favor e no controle da vida dele. Deus teve que afastar aquelas pessoas da vida dele. Essas pessoas são portas, ele teve que fechar portas. Prepare-se em 2022 para despedir pessoas da tua vida que te introduzem um espírito de inferioridade e você não se vê ao nível do que Deus tem falado contigo. Prepare-se para deixar ir essas pessoas. Grave esse dia e saberás que essa é uma noite profética. Em 2022, Deus fechará portas. Homens que são portas na tua vida, representam portas. Essas portas que te trazem feridas e te afastam do Espírito de Deus. Prepare-se, confie no Senhor, deixe Deus levar. Porque o que o Senhor está a fazer, Ele está a convocar para si aqueles que são seus. Eu me achei a orar nessa semana por trabalhadores. E em 1 de Crônicas, capítulo 12, diz: e todos estes se ajuntaram a Davi, prontos para a batalha, determinados para levantar Davi como rei. E é exatamente isso que nós somos. O exército de Deus convocado para exaltar Cristo como o Rei dos Reis. Um povo bem disposto para erguer o nome e a bandeira do Senhor. Hasteando bem alto a bandeira do amor, a bandeira da fé, a bandeira da esperança. Muitos olharão para essa lâmpada que se acende e dirão: ali é o meu refúgio, ali é o meu lugar seguro. E virão ser treinados, enfraquecidos hoje, mas derrubarão os gigantes amanhã. Essa é a garantia. E a palavra de Deus não voltará atrás. Porém, quem irá por nós? Eles o venceram, não amando as suas vidas até a morte. Perseveraram até o fim. Se você entender que Deus está no controle da tua vida, não reclamarás quando portas se fecharem, quando portas forem afastadas. E não desconfiarás, nem suspeitarás, quando Deus abrir outras portas e te fazer andar por um caminho que não conheces. Abraão sai da casa de teu pai e da tua parentela, referindo-se aos hábitos. E te levarei por um caminho que não conheces. Cristo é esse caminho. Cristo é esse caminho. Eu acabei de citar Gênesis capítulo 12. Sai da casa do teu pai e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Os homens atentavam para uma terra prometida como um espaço geográfico. Mas Abraão, diz a Bíblia, que Jesus disse: Abraão viu o meu dia, porque Jesus é a nossa terra prometida. Sai desses hábitos, permite o Espírito Santo te levar até lá. E também tu iluminarás nações em trevas. Também tu iluminarás sociedades que jazem no maligno. Também tu confrontarás o espírito da era. E esse espírito da era que se diz ser, será por todos visto exposto ao ridículo. Entendemos nós que aquele que se dizia ser grande, afinal, maior é o Deus que está em nós do que aquele que habita no mundo. Ainda que o mundo jaz no maligno, você habita em Cristo. Você é o bom cheiro de Cristo, é a carta escrita pelo Espírito Santo. E por essas palavras, o Senhor, com uma caneta do seu Espírito, Ele escreve sobre ti, com a tinta, com o destilar do seu Espírito, Ele escreve sobre ti os dons, as visões, os sonhos que permeiam a tua alma, para que você creia com um desejo ardente, porque certamente você verá esses dias se manifestarem também na tua vida. Não somente creia, não somente entenda, Deus está no controle. Mas como pode, no meio da turbulência, o meu Redentor vive e em breve se levar? Entendia Jó que Deus estava no controle, ainda que as circunstâncias não fossem favoráveis. Deus está no controle. Limpa a lágrima,
seca a lágrima pelo entendimento. Asaf disse, ao entrar no teu santuário, compreendi todas as coisas. Teu lugar é na presença do Senhor. Aonde te virá entendimento, aonde serás levado a águas tranquilas. Talvez o caminho não seja tranquilo, mas a promessa são águas tranquilas. Ele não disse que a jornada é tranquila, porém o lugar de destino são águas tranquilas. Aleluia. Queridos irmãos, queridos amigos, é tempo de vibrarmos e celebrarmos no meio das adversidades, porque o nosso Deus é o Deus que cria tempos e épocas que pelo seu próprio poder Ele determinou. E ninguém pode abalar o justo, ninguém pode indeferir o projeto e o plano de Deus. Pois a palavra do Rei não volta atrás vazia. Ela tem de se cumprir. Essa noite é uma noite que Deus quer encorajar o teu coração enfraquecido. Ele quer restaurar a tua fé sufocada. Ele quer te dizer, levanta-te e declara sobre os montes. Fala sobre as águas, fala sobre os montes. Pois eu sou contigo, a minha palavra está na tua boca. Não te ordenei eu? Tem de bom ânimo. Antes que te formasse, te conheci. Deus sabe quem tu és. Ele está no controle. Nessa noite, a graça para você ser fortalecido, a graça para você parar de mendigar a Deus para que portas que Ele fechou, Ele traga de volta. Ele vai trazer novas portas. Novas relações. Eu digo relações, não só relações pessoais, mas eu vejo novas relações como caminhos abertos até te levar à promessa. José andou na companhia do governador e se tornou o governante do Egito. O mundo diz, diz-me com quem tu andas, eu digo-te quem tu és. As Escrituras, com mais sabedoria e profundidade, dizem, as más companhias corrompem os bons costumes do justo. Não é mais tempo de andar com pessoas que sufocam a palavra de Deus em ti, que sufocam os sonhos de Deus em ti. E ao som da minha voz, pelo mistério do Espírito de Deus, pela autoridade que me foi investida, assim como um trator que desbrava e abre caminho numa floresta, que se fechem portas que Deus não ordenou. E todas as portas que têm te impedido de acelerar, de recuperar tempo de entrar na promessa do Senhor, o Senhor arranque. E que o Senhor te introduza no seu tempo águas tranquilas. Ele disse, subi ao alto, subi ao monte e trazei madeira. Construam a casa para que dela me agrade. É tempo de ganharmos almas. Enquanto eu li a 1 de Crônicas 12, a Bíblia diz que alguns eram destrados para a guerra, outros entendidos nos tempos e épocas. E eu comecei a profetizar. Eu chamo a existência apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres, líderes de louvor, auxiliares de toda sorte, diáconos, presbíteros. Pois não existia Paulo sem Fibe, não existia Paulo sem Lídia. Jesus tinha a companhia de mulheres que sustentava o seu ministério com as suas fazendas, com as suas riquezas, e tinha os homens que iam com ele 2 a 2 em todas as cidades para a qual ele se dirigia para pregar. Está na hora de acelerarmos. Tomamos posse desse manto, tomamos posse desse momento. Não perderemos, não deixaremos esse momento jamais passar de diante de nós. No nome de Jesus. Assim entendemos a palavra de Deus, que Deus está no controle, para que você se torne o homem, a mulher que você deseja ser, que Deus te mostrou. Ele tem que te colocar, tem que te expor a semelhantes. Queridos irmãos, José lhe diziam, não sonhes. Quem disse que um dia governarás? Mas José serviu governantes e habituou-se à sala de governo, ao protocolo de governo, à disciplina de governo, à obediência de um líder e de liderança. E a Bíblia diz que a prisão prosperou debaixo do governo de José. Se tão somente você não se ofender com o Senhor por como Ele faz as coisas, e antes fortalecer teu coração na graça e crescer no entendimento, portas seguramente
se abrirão e você entrará nelas. Nessa noite posso ser, sim, Senhor, acusado de te injetar esperança, de te transmitir confiança no nome do Senhor, porque a palavra do Senhor está na minha boca, ela não voltará vazia. Saberás que Deus me enviou. Portas estão a ser fechadas, portas estão a ser abertas, lugares de esconderijo na presença do Senhor, para você ser fortalecido, ser encorajado, imitar aqueles que matam gigantes, porque também você foi chamado para derrubar gigantes. O Senhor Deus é contigo. O bom Deus é contigo. Aleluia. Oh, eu profetizo pelas ditas celebridades de Luanda. Muitos serão abandonados. Muitas portas serão fechadas. Pois está escrito em Filipenses 1:29, não vos foi cedido somente crer nele, mas padecer com ele. Muitos fecharão portas, deixará de se ouvir seus nomes, mas é o Senhor a te chamar. Quando a palavra dele soar sobre ti, como soou da minha boca, ao som da trombeta soar, portas se fecharão, carros serão tirados, portas serão fechadas. É o Senhor Deus a te chamar para te encontrar com ele. Aleluia, 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 aleluia. Nós não combatemos o pecado com pecado. Nós combatemos o pecado com a palavra do Senhor. Nós combatemos o pecado com a palavra do Senhor. Nessa noite é desfeita a bruxaria sobre muitas pessoas. Essa bruxaria que mantinha e sustentava portas abertas para te distrair. Misericórdia hoje entrou nos teus ouvidos. O Senhor fecha portas. Cristianismo não é um jogo de palavras cruzadas. É a palavra de Deus na nossa boca. Nessa noite o Senhor te diz. Nessa noite o Senhor me diz. Diz-lhes que em ti, Mauro, estão portas abertas para eles. Davi era a luz que o Senhor acendeu para eles. Ele era a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo para ti, para que olhando e imitando, você se encoraje, que se Deus se levantou para falar comigo, me usar, e você aprender e deixar Deus te encorajar, também tu iluminarás muitos que jazem nas trevas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Toma posse, não deixe essa palavra ser roubada. Ouça uma, medite 3, declare 10 vezes, creia no que o Senhor está a falar sobre ti. Eu somente nessa noite vim te encorajar. Se você quer ser o homem e a mulher que Deus colocou no teu coração, você tem que sair da mesa do escarnecedor. Você tem que parar de andar com aqueles que sufocam a palavra, de ouvir aqueles que sufocam a palavra e te distraem da visão espiritual. Paulo disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Para a gente não ser desobediente à visão celestial, Deus afasta pessoas que não concordam, que nos perseguem, que tentam sufocar essa palavra. Aleluia, aleluia. Então não tente interpretar como desgraça. Antes é livramento do Senhor, muitas coisas que estão por vir. E quando você vir o que acontecer com teu irmão, com teu próximo, não se escandalize. Creia que Deus está no controle da sua vida. Lhe encoraje, o Senhor está no controle. Que se ache uma palavra em tua boca para falar com aquele que está apartado naquele momento, lhe encorajando, lhe entusiasmando, porque o Senhor não mudou. Aleluia, aleluia, aleluia. É tudo que eu vim te falar nessa noite. Que o Senhor Jesus, o meu Deus, te abençoe. Que o Senhor Jesus te prepare uma mesa perante os teus inimigos, em comunhão. Que a erva não seque, antes que floresça e transborde na tua vida. No nome de Jesus. Pai, nós oramos por Luanda nessa manhã. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor, do meio das multidões que jazem no maligno, que jazem nas trevas, cujo pecado bate as suas portas, eu oro nessa noite. Desperta eles, ó Deus, que dormem entre os mortos e Cristo lhes ilumine. E uma vez que Cristo lhes iluminar, eles se tornem luz do mundo, luz deste mundo.
para governar e levar outros a águas tranquilas. Que outros sejam benditos através. Aqueles cujos pais dizem, meus filhos, não tenho esperança para eles. Declaramos, levanta-te, ó Deus, sobre as suas vidas. E essas chamas do inferno que se levantaram para as suas vidas para lhes deter, esse fogo estranho nós cancelamos pelo poder do nome e o sangue do Cordeiro. E declaramos que todas as impossibilidades e dificuldades, todo o espírito de orgulho de Jezebel cai por terra sobre as suas vidas. Que eles não entendam, mas um dia os seus olhos se abram para ver que era o Senhor que estendeu a mão sobre eles. Assim, ó Deus, eu falo laços desfeitos, portas desfeitas, alianças desfeitas, porque a palavra do Senhor não pode ser impedida. Tudo aquilo que representa trevas e prisões e detenções em suas vidas, nessa noite o Senhor te livra de embaraços que sufocam a palavra de Deus em tua vida. Pai, nós chamamos a existência dessas discotecas, apóstolos e profetas. Ou desses DJs, declaramos evangelistas que se levantem. Oh, Pai, desses que são até guardas das portas de discotecas, sejam os zeladores da Tua palavra, aqueles que vigiam no Espírito como profetas. Pai, no nome de Cristo Jesus de Nazaré, no nome de Jesus de Nazaré, levanta dentre eles, dessa multidão, mulheres que sejam fiéis, que cuidem com zelo, com o coração materno, cuidem da Tua obra, que eles ampliem as tendas, porque temos que nos multiplicar no nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. O que você ouviu hoje, muitos desejaram ouvir. Muitos abatidos, muitos entristecidos desejaram atentar para essas coisas. O Senhor tirou de ti nessa noite um jugo pesado. Corra e vá em direção ao que o Espírito de Deus tem por ti. Que você sinta um acelerar e saiba que é do Senhor, no nome de Jesus. A palavra de Deus na minha boca é a mesma eficácia de que se tivesse na boca do Senhor. Glória a Deus, Deus te abençoe. Continue a crer, continue a meditar, continue a proclamar. Anuncie essa página. Declare, anuncie que aquela página é luz, é lâmpada para muitos que jazem nas trevas. Levanta-te. No nome de Jesus. Amém e amém. Em breve teremos novidades daquilo que estamos a fazer. O Senhor vai te usar certamente. O Senhor paralise, continua a orar por nós, pelo estúdio, para que o Senhor paralise todas as manobras do diabo. Precisamos nesse mês de janeiro de investir em tempo e finanças para acelerar o que temos a fazer para os próximos anos. Que Deus te use, que Deus te guarde, que Deus possa contar contigo nessa grande obra. Deus te abençoe. Amém e amém. Matondo mingi nkolo, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi yoe, matondo mingi oh Yesu, matondo mingi kolo Yesu, matondo mingi. Nalingi naloba merci na Nzambe, na motema na ngai mobimba, na bomoto na ngai nyonso, Yesu pe na makasi na ngai nyonso. Nzambe okolimbisa masumu nyonso, okotondisa bomoi na ngai esengo, nakozongisa lisusu na nani matondi, mopelese epai solo yozwa lokumu lelo ye, libela na libela yawe, oh Yesu solo yozwa lokumu papa, bongo mosika touti kino lelo yawe yo bateli biso na bambonge pe mikakatano Nzambe na nguya olokisi biso bisika
esika tokokende kino tokokoma kozala nzambe na ntango nyonso na ngonga nyonso yawe tikala nzambe solo yosanjola mayawe libela na libela yawe kolo yawe yosanjola mapapa Corona bomo itozongiseli yo masanjoli Corona bomo mopesi makasi mopesi nelonga mopesi na kimia seyo na mokolo ya lelo tapena kuya ozambala yawe yozambala munelo ye libela na libela ya bolamu na yo ezanga suka yawe Ozambala betu mekatukantama yeme tulusabeto papa bakamatodo basantu mepesanike meya men mekulusumbo hapa ini mundorame buru mekuluka mekikumyekesi nalobi madondo mini kumwe matondo kwake kumwe Ngumu Yesu matondo kwange fumu matondo nilikuwa mgonjwa ulinituza nasema asante nilikosewa ulinipa Bwana ni mwingine kasema asante asubuhi twasema asante magharibi twasema asante kila siku muatua ya maombi ya tutachoka pokea asante Bwana